Vamos lá? A Terra é redonda. Veja só, chegamos no ano de 2020 e eu tenho que fazer um explica para dizer que a Terra não é plana. É redonda, esférica, achatada nos polos. Que loucura, hein? Mas é verdade. Vocês já sabem, uma galera está se reunindo, principalmente nas internets, para dizer que isso é uma farsa. A Terra é plana. Daqui a pouco vão dizer que a NASA está me pagando para eu reforçar essa farsa da Terra redonda. Não seria uma má ideia. Enfim. Pelo menos, nessa era pós-moderna, as bruxas não vão para a fogueira, né? Esse risco eu não corro. Pelo menos, não para a fogueira de verdade, porque na fogueira virtual dos Twitters, Facebooks, só Jesus na causa. E se aparecer um terraplanista me xingando, eu digo logo que não ligo, porque pode xingar à vontade, podem fazer como o presidente da Funarte me chamar de terrabolista. Xingamento de terraplanista, pra mim, é elogio, meu bem. Que cada ofensa vire mais colágeno para essa minha cutis. Nesse explica, história com H maiúsculo. A Terra é esférica desde sempre. Mas como a humanidade descobriu isso? Quer saber? Então fica ligado que esse é o My News Explica. No início, a Terra era plana. Pelo menos era nisso que as civilizações antigas acreditavam. Agora, antigas mesmo, viu? Os sumérios, lá em 3000 a.C., mais ou menos, acreditavam que o universo era um disco coberto por uma cúpula de latão. O que fazia todo sentido porque eles estavam começando a dominar os metais. Mas não só eles não. No Egito, eles acreditavam que a Terra era um disco que boiava no oceano. Os povos nórdicos concordavam com a história do disco, mas acreditavam que, na verdade, ele era cercado por uma grande árvore, a Yggdrasil, a árvore da vida, mas também tinha um oceano e nesse oceano tinha uma cobra gigante. Enfim, era a mitologia nórdica, na minha opinião, a mais legal de todas. Hoje, os terraplanistas não acreditam em árvores e nem em cobras, mas eles acreditam nessa história do disco. Eles ainda não chegaram a um consenso, as opiniões são um pouco diferentes. Mas, de forma geral, o disco é coberto por uma grande abóboda e dentro dela estão o Sol, a Lua, as estrelas, e em volta do disco está a Antártida, um grande muro de gelo que é guardado por todas as marinhas que fizeram um grande acordo com a NASA, com o astronauta ministro Marcos Pontes, com a STF, com os Illuminati, com a maçonaria, com a Globo, com a ONU, com o Léo Dias, com a Fabiola Heipert, com Glenn Greenwald, com tudo e com todos, para não contar para ninguém que o mundo acaba ali. Ai, eu fiquei com falta de ar. Eu estava olhando o seu currículo agora, um pouco antes da gente começar a gravar, e aí eu vi que o senhor tem graduação em Física, mestrado em Física, doutorado em Física, pós-doutorado em Física. O senhor tem um super currículo, é professor há muitos anos da Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do Brasil. Eu tô até um pouco constrangida de ter que pedir para o senhor me dar uma entrevista para explicar que a Terra é redonda, né? Isso tem acontecido muito nos últimos tempos? É um movimento... Na verdade, o primeiro movimento terraplanista surgiu no século XIX, mas sem muita difusão, né? Agora, nesses últimos anos, é impressionante como terraplanistas têm conseguido adeptos, né? E eu acho que terraplanismo é um movimento de negação da ciência que, na verdade, tem companheiros, né? Que nem o movimento antivacina, por exemplo. Rolou até a organização de um cruzeiro para ver de perto esse muro. Foi no início de 2019. Quem organizou foi a Conferência Internacional da Terra Plana. É para acontecer esse ano, eu só não sei como, porque os sistemas de navegação são todos baseados no conceito de que a Terra é redonda. Será que eles vão encontrar uma tripulação terraplanista? É uma disputa de narrativas. Então eu sou um terraplanista e um terraglobalista vai querer me dizer, mas é um absurdo. Mas como é um absurdo? Eu cheguei na borda do planeta. Né? Porque chego lá na Antártica, vejo lá, sei lá, aquelas paredes de gelo,
Falam, não, mas isso aqui é um continente. Não, é a borda. E aí o navio ele circunda a Antártida e, para um terraglobalista, estou circundando o continente. Para um terraplanista, estou circundando o muro, né? E vou chegar ao mesmo lugar. Não tem como convencer. Não, mas se você vê um continente, não é uma borda, gente, não, mas não dá para ir lá. Por que não dá para ir lá? Porque os governos imperialistas, a NASA, não permitem que a gente vá até a borda do mundo. Então isso acaba sendo, de novo, uma evidência para um terraplanista de que aquilo lá é um muro. Não é racional a discussão. Enfim, então lá na antiguidade os povos achavam que a Terra era plana. Quando isso mudou? O primeiro a defender que a Terra é, na verdade, uma esfera foi o bom e velho filósofo grego Aristóteles. Dispensa apresentações. Esses gregos eram muito espertos, viu? Ele viveu lá pelos 300 anos antes de Cristo e acreditava que o universo era uma grande esfera e que dentro dele estavam outras esferas, os planetas. No centro estava a Terra, que não se mexia. Nós éramos o centro do universo. A gente sabe como que ele chegou a essa ideia, a essa conclusão? Os gregos, de um modo geral, já não só acreditavam que era a Terra redonda, mas fizeram uma série de medidas, uma série de observações que mostram isso, né? Então, a mais famosa divulgada é a de Eratóstenes, né, que mediu a circunferência da Terra, com uma precisão razoavelmente grande. Há 2.500 anos a gente não tinha internet, não tinha a NASA, não tinha uma centena de recursos que a gente tem hoje. Como que os gregos começaram a desconfiar da esfericidade da Terra? Essas medidas, por exemplo, do Eratóstenes, era simplesmente uma constatação de que no solstício de verão não havia sombra na cidade chamada, na época, de Siena. E onde ele estava, em Alexandria, havia uma pequena sombra, ou seja, os raios do sol faziam ali um pequeno ângulo, enquanto que em Siena não. Isso por causa da latitude. E aí, simplesmente, eles não tinham internet, não tinham NASA, não tinham satélites, nada, mas eles sabiam medir distâncias terrestres. Então, ele mediu a distância... Ele pediu para alguém medir para ele a distância entre essas duas cidades, e daí viu aquele ângulo que formava a luz, que é a diferença do ângulo dos raios, da incidência dos raios solares, e aí, por uma simples regra de 3, daria para ver qual que era o correspondente a um tamanho correspondente a 360 graus. É simples. Na Idade Média, que foi de 476 d.C. até 1453, essa ideia ganhou força. Vários autores medievais acreditavam que a Terra era redonda. Existe um mito de que, na Idade Média, acreditava-se que a Terra era plana. Mas é mentira isso. Tanto é que o conhecimento medieval era baseado nos trabalhos dos gregos. Eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo por causa de Ptolomeu, mas eles acreditavam também que a Terra é redonda. No fim do século XV, início do século XVI, Nicolau Copérnico formulou a teoria heliocêntrica. Quer dizer, ele acreditava que era a Terra e os outros planetas que giravam em torno do Sol, e que a Terra também girava em torno dela mesma. Ele até explicou as estações do ano. Espertinho esse Copérnico. A ideia do heliocentrismo já era anterior a Galileu, né, de Nicolau Copérnico, e não é tanto o problema do Sol no centro do universo, mas o que enraiveceu, vamos dizer assim, os religiosos, foi de que ele encontrou imperfeições na Lua, ou seja, montanhas, e luas também de outros planetas que não só a Terra. Então, isto feria, ou seja, contradizia uma concepção de que imperfeições, ou seja, relevos e manchas, essas coisas, só teriam até na Terra e na Lua, e não nos outros planetas. O século XVI era a época das grandes navegações, e aí um português chamado Fernão de Magalhães navegou durante 3 anos até dar a volta completa na Terra,
chegar no mesmo ponto de partida, na Espanha. Então, se depois de andar 3 anos ele voltou para o mesmo lugar, é porque a Terra é redonda, certo? Certo. Mas o pessoal já não duvidava mais disso. Aí veio Galileu Galilei. No início do século XVII, ele aprimorou um telescópio que existia na época e conseguiu fazer grandes observações do universo. Ele viu a Lua, a nossa Lua, viu as luas de Júpiter, viu manchas no Sol, claro, tudo redondo. E aí ele resolveu acreditar no Copérnico. Coitado. A igreja não gostou nada dessa história de dizer que a Terra gira em torno do Sol. Foi perseguido pela Inquisição e teve que acabar com essa balbúrdia. No século XVII foi a vez de Isaac Newton, aquele da maçã, da lei da gravidade, pois foi dele a descoberta que a Terra, além de redonda, é achatada nos polos. No século XX, o estudo para o espaço pulou para a prática. A NASA foi criada em 1958, mas antes disso tinha o NACA, o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica. E a gente não pode esquecer do Programa Espacial Soviético, que começou a fazer pesquisas para a exploração do espaço na década de 30. Vocês lembram do Yuri Gagarin? Vocês já devem ter visto esse cabelinho assim, esse topete, alguma vez na vida, pois foi ele o primeiro homem a viajar para o espaço. Ele era um cosmonauta soviético. Em 1961, ele entrou em uma cápsula de mais ou menos 2,5 metros e flutuou a 327 quilômetros acima da superfície da Terra. Levou 108 minutos para dar a volta ao mundo e constatou que a Terra, além de redonda e achatada nos polos, é azul. Em 1957, a União Soviética já tinha lançado um foguete não tripulado, levando a bordo o primeiro satélite construído pelo homem para orbitar a Terra, que era o Sputnik. E essa foi uma sacada de mestre deles, porque eles não só se comunicavam com o satélite, como o satélite emitia um bip entre 20 e 40 MHz, que podia ser captado por qualquer radioamador no mundo. Não tinha como contestar, como duvidar que existia um artefato soviético orbitando a Terra. Nós estamos falando de 1957. A Guerra Fria contribuiu para que a corrida espacial ficasse mais acirrada e a gente acabasse evoluindo mais nessa área? Não tem dúvida, né, Gabi? Quando os soviéticos, que estavam um passo à frente dos Estados Unidos na época, tecnologicamente, em termos de tecnologia espacial, eles começam a lançar satélites para orbitar a Terra, e os Estados Unidos têm medo que esses artefatos estejam levando armamentos. E realmente existia esse plano, e não só de armamentos, como de espionagem também. Então, os Estados Unidos se vê obrigado a retaliar e correr atrás para não ficar perdido numa possível guerra que era muito iminente na época. Os Estados Unidos não ficaram para trás e em 1969 a NASA enviou não um, mas 3 homens para a Lua. Na verdade 2, porque um deles, o Michael Collins, era o piloto, ele não desceu, não caminhou na Lua. Então o Neil Armstrong foi o primeiro e o Buzz Aldrin foi o segundo terráqueo a pisar na Lua. Que pasmem, também é redonda, tô chocada. Esse pessoal que tenta negar ou quer duvidar que o ser humano pisou na Lua em 69, eles parecem que pensam que em 1965 as pessoas andavam de charrete nas ruas, em 69 pousou na Lua. Então, se você não entender a história, o andamento da história do que está acontecendo, realmente o feito parece impossível. E você, acredita em quê? Na Terra redonda? Na Terra plana? Gente, pedindo vênia aqui aos caros terraplanistas desse mundo, Terra plana não é uma questão de crença, ok? Não é opinião, é invenção mesmo, imaginação. Fake news. Mentira. Existe um estudo dos anos 90 de 2 psicólogos que mostram que as crianças, quando perguntadas, sei lá, com 7, 8 anos de idade, dizem que a Terra é redonda. Mas agora descreva um pouco mais, elabore um pouco mais. É confuso. Sabe aquela coisa que, bom, chinês então está de ponta cabeça? Então,
é lenta e tem que ser feita com muito cuidado essa formação. E se num sistema precário isso não é feito com muito cuidado, com a devida atenção, nesse universo de youtubers malucos e de ideias que negam as coisas, acabam influenciando as pessoas, né? Então eu chego lá, pô, a Terra é plana, deixa eu entrar no YouTube para ver um vídeo, e daí vai ter um terraplanista. Ele continua desconfiando, não, mas tá um pouquinho, o que vai? Aí eu vou ver um outro vídeo, mas aí os algoritmos vão levar vídeos parecidos, aí ele assiste 10 vídeos disso e fala, claro, a Terra é plana. Acreditar não é crime, pode acreditar no que você quiser, mas eu não vou bater palma para doido dançar, né? A gente faz divulgação científica para as pessoas entenderem como é que funciona o método científico de estudo. Quem entende como é que funciona a ciência, como é que funciona o desenvolvimento científico, nunca mais vai cair em terra plana, em movimento anti-vacina, porque uma vez que você aprende o método científico, você sabe como são feitas as pesquisas em qualquer área. Essas pesquisas, esses estudos, os trabalhos, valem para biologia, valem para arqueologia, valem para física, para astronomia, para astronáutica. Esse método vale em todos os campos do saber científico. O senhor é cientista? O senhor tem alguma dúvida de que a Terra é redonda? Não, nenhuma. Desde os 7 anos de idade, não. E a gente deveria ter de uma forma mais consolidada no ensino formal, mas eu descubro que nós não temos essa formação. Eu acho que na escola é afirmado alguma vez que a Terra é esférica, talvez tenha alguns exercícios lembrando esses filósofos gregos, mas não há um trabalho consistente de formação de uma concepção. Então é um longo trabalho, infelizmente, temos que gastar esse tempo de, primeiro, não chamar de burro, porque isso não vai levar a nada, e segundo, com muita calma e paciência, contrapor todas essas evidências que vêm desde os antigos gregos, de mais de 2.500 anos. Eu sou terrabolista com orgulho. Ha. Então, coloca aí nos comentários o que você acha. Será que tem terraplanista no My News? Dá um like, se inscreve no canal. Semana que vem tem mais My News Explica. Até lá. No Egito... Eita, será que tem algum problema? Porque virou a câmera assim. Deu um... Ah, só foi o TP. Ah, só foi o TP? Ah, desculpa. Eu não sabia que eram duas coisas separadas. Essas coisas modernas. Na verdade, 2, porque desculpa. Volta mais um pouquinho. O mundo é uma bola. Aonde?